Fala pessoal, Seiji Kono por aqui, uma grande alegria poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado com a gente nessa temporada. Especialmente hoje, quero compartilhar sobre um tema que muitas pessoas têm perguntado, têm dividido suas dores, que é a respeito de crescimento ministerial. Crescimento ministerial. Como eu alcanço o crescimento ministerial? O que eu tenho que fazer? Ou o que eu estou fazendo de errado para não alcançar crescimento dentro do meu ministério? Lembrando que ministério é tudo aquilo que Deus destinou você para fazer. Então, não necessariamente ministério ou propósito está ligado a pessoas que trabalham dentro da igreja. Mas seja lá onde Deus te colocou, em qual esfera Deus te colocou, isso sim é o seu ministério nessa terra. Para embasarmos isso, eu quero ler com vocês Mateus 25, versículo 14. Uma história, uma parábola, na verdade, muito conhecida, que vai dizer assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Isso aqui já é bem importante para a gente destacar. Aquele senhor confia a quantidade de talentos conforme a sua capacidade. Então, isso aqui é muito legal para nós criarmos um conceito. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os, ganhou mais 5. Também o que tinha 2 ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha 5 trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5, veja, ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e servo fiel. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2, veja, ganhei mais 2. O senhor também respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até quem tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, essa parábola ela é bem conhecida e, obviamente, até de fácil entendimento. Mas o que eu quero destacar aqui é que existe uma simbologia desse Senhor com o nosso Deus. E o que esse texto está dizendo é que Deus, quando se aparta, Ele carrega em nós, Ele deixa em nós talentos, cada um conforme a sua habilidade, aquilo que Deus tem para você. O primeiro vai lá e multiplica, o segundo vai lá, multiplica. O terceiro, ele faz uma coisa curiosa, ele pega aquele talento que Deus deu simbolicamente e ele enterra o talento, com medo de perder aquele talento, aquele único talento que ele tinha recebido. O que eu quero trazer aqui, primeira coisa, é um entendimento que esse terceiro servo, em momento nenhum, ele perdeu, ele desperdiçou aquilo que Deus tinha confiado na mão dele. Ele simplesmente não multiplicou o que Deus tinha colocado na mão dele. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que dentro do reino de Deus, existe uma conta que Deus sempre nos impulsiona para o crescimento. Dentro do nosso ministério, o que é esperado da parte de Deus é o crescimento. E em cima dos talentos que Deus confiou na minha mão e na sua mão, o que Deus espera com esse talento é crescimento. Então, quando eu olho para isso, eu entendo uma verdade. Deus nos chamou para vivermos um crescimento exponencial nessa terra. Agora, entenda bem isso. Quando você olha para a sua vida e você começa a olhar ao longo de talvez uma década, eu não estou dizendo talvez de 1 mês, 2 meses, 10 meses, eu não estou dizendo de coisa curta, mas ao longo de muito tempo, quando você não experimenta, você não está experimentando uma crescente
Ou pelo contrário, você está mantendo ou tendo talvez uma barrigada para baixo, você precisa entender, alguma coisa está errada. Existe alguma coisa errada quando você olha para a sua vida e você não observa crescimento. Então vamos entender a respeito disso. Você pode olhar para o seu ministério e não ter crescimento. Você pode olhar para a sua área espiritual e não ter crescimento. Você pode olhar para a sua área sentimental e não estar experimentando crescimento. Você pode olhar para a sua área financeira e não estar experimentando crescimento. Agora, dentro do reino, o convite de Deus para nós é que em cima daquilo que Ele confiou nas nossas mãos, possamos crescer. Agora, outra inteligência não é um crescimento na ótica humana, porque para muitas pessoas você pode estar perdendo, mas no reino você está ganhando. Então a nossa métrica, o nosso coração, a nossa visão sempre precisa estar embasado em ter um crescimento dentro do ministério que Deus nos deu. Essa é a conta. E eu fico muito assim impressionado com esse texto de Mateus 25, porque aquele servo, ele não perdeu, ele simplesmente enterrou. E o que me acende um alerta é a palavra daquele senhor para o servo. Olha o que ele disse. Ele diz assim: você foi um servo mau e negligente. Cara, isso é muito forte, você ser negligente com o dom que Deus te deu. Você não pode ser negligente com o chamado que Deus te deu. Você não pode fazer pouco caso com aquilo que Deus confiou. Pelo contrário, quando você se dedica, quando você olha, você experimenta um crescimento. Dito tudo isso, então, quero trazer aqui para vocês alguns segredos para o seu crescimento ministerial. Seja ele qual for. Então, por favor, já quero te incentivar agora. Comenta aqui nesse vídeo qual é o seu ministério. Comenta aqui porque eu quero ler, eu quero ver o seu ministério sendo expressado nesse comentário. Vamos lá, primeira coisa, o que eu tenho que ter para experimentar crescimento ministerial? Então, toma notas disso. Se você quer crescer, a primeira coisa que eu observo, eu e você precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso manual, é a nossa direção. E eu já começo então aqui cortando a cabeça de muitos, em qual sentido? Muitas vezes nós não estamos experimentando um crescimento ministerial porque nós não estamos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Então não tem como você crescer fora da vontade de Deus. Não tem como você desenvolver fora de uma jurisdição que Deus te deu. Eu sempre falo isso. A palavra de Deus é a jurisdição que nos autoriza a trabalharmos dentro daquela área e daquela esfera. Então o crescimento ministerial vem quando você tem palavra de Deus. Dito isso, procure a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, lembre das palavras de Deus a seu respeito. Nós não nos movemos por oportunidades terrenas, nós nos movemos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que vai trazer uma métrica e um impulsionamento para o seu crescimento ministerial. E quando eu falo sobre palavra de Deus, nós sabemos que ao estudo da Bíblia você encontra duas palavras de Deus. Quais são as palavras de Deus? A primeira palavra de Deus é aquilo que nós chamamos de palavra rema. E a segunda palavra é a palavra logos. O que é a palavra logos? A palavra logos é isso aqui, ó, é a Bíblia. É a Bíblia escrita. Então, quando eu estou falando para o seu ministério, acesse a Bíblia, leia a Bíblia. Eu não vou entrar aqui porque eu posso deixar para um conteúdo nosso, mas semana passada eu estava lendo Provérbios. E quando eu li, eu já li muitas vezes, já fiz o propósito de ler Provérbios durante um ano, todos os meses eu leio. Porque você pode ler um capítulo por dia e todo mês você está lendo Provérbios. Semana passada, depois de ter lido tanto, eu abri em Provérbios e eu estava vendo tantas riquezas ali. Então o crescimento vem quando você acessa a palavra logos de Deus. E a outra é a palavra rema. O que é a palavra rema? Palavra revelada. Então são revelações, palavras proféticas, sonhos. Quando eu quero crescer no meu ministério, eu tenho que ficar captando as revelações que Deus tem lançado sobre a minha vida. E se você não tem revelação de Deus, você tem que começar a se preocupar, porque tem alguma coisa errada em cima de você. Hoje mesmo, eu acabei de chegar aqui, estou gravando hoje, agora, nesse exato momento, é depois do almoço. Não sei que dia você está assistindo e que hora. Mas a verdade, eu saí de um almoço agora, que eu recebi diversas palavras proféticas a respeito de crescimento, de romper de nações, e eu vou tomando notas em cima disso tudo. Por quê? Porque existe uma palavra rema, revelação fresca de Deus. Agora,
quando eu digo sobre crescimento ministerial, nosso papel é conecte a palavra logos e a palavra rema. Essas duas coisas casadas formam a opinião de Deus a seu respeito. Dentro da opinião de Deus, você consegue crescer. E uma coisa que eu deixo sobre palavra de Deus, que é a equação para o seu crescimento ministerial, é a palavra rema, a revelação, nunca contradiz a palavra logos. Se tem revelação que você está achando, que você está sentindo e tendo, mas contradiz aquilo que a Bíblia escrita diz, julgue isso porque provavelmente isso não é de Deus. A palavra revelada de Deus sempre vem em direção à palavra escrita. Segundo elemento na equação do seu crescimento ministerial é algo chamado mentalidade. Segunda equação, mentalidade. Seite, quero crescer no meu ministério. Número 1, palavra de Deus. Número 2, mentalidade. E por que eu estou dizendo sobre mentalidade? A nossa mentalidade é formada por crenças. Crenças que você recebeu desde que você nasceu, crenças que você recebeu dos seus pais, você gostando ou não, crenças que você recebeu dos seus amigos e irmãos, crenças que você recebeu do colégio que você estudou, crenças que você recebeu pelo seu histórico, seja ele positivo ou negativo, você está formando crenças a seu respeito. E eu tenho percebido que muitas pessoas não crescem no ministério, porque elas estão com crenças e uma mentalidade formada em algo que não é direcionado por Deus. Por exemplo, vamos dizer algumas crenças que são erradas. Crença de vitimismo. Mentalidade de vítima. Eu sou vítima de tudo, de todos, todo mundo me abandona, as coisas não dão certo para mim, eu não nasci bem. Uma mentalidade de vítima. Outra mentalidade, como por exemplo, aquela mentalidade de inferioridade. Você é inferior a todos e a tudo. Todo mundo é melhor que você. Você não consegue alcançar porque as pessoas são melhores do que você. Mentalidade errada. Quais são as suas mentalidades? Você tem que ser sincero com você. Julgue as suas mentalidades erradas e quebre isso. Ai, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não tenho segurança, eu não consigo. Cara, se você falar isso na sua mente, você vai ser assim. Agora, anote isso se você está anotando, porque a sua mentalidade é mais importante do que a sua ação. Por que eu falo isso com tanta autoridade? Eu falo que a sua mentalidade ela é mais poderosa do que a sua ação, porque a sua mentalidade forma a sua ação. Você é fruto das suas mentalidades. Por isso temos que transformar. A Bíblia vai dizer o quê? Metanoia, transformação de mentalidade. Como é que eu cresço no ministério? Mudando a minha mente. Eu começo a gerar mentalidades que me impulsionam e favorecem para o crescimento do meu ministério. Mentalidades do tipo, cara, vai dar certo. Eu vou conseguir. Eu vou alcançar. Posso não ser o melhor agora, posso não estar conseguindo agora, posso não estar na minha melhor fase agora, mas se eu não fizer a parada acontecer, eu nunca alcanço aquilo que Deus tem como promessa. Forme a sua mentalidade. Mentalidade como, por exemplo, eu preciso aprender. É uma mentalidade. Se você não desenvolve uma mentalidade de aprendizagem, você não cresce. E olha que engraçado, porque talvez você fale, cara, mas todo mundo quer aprender. Errado. Tem muita gente que no seu subconsciente formataram uma mentalidade de não valorizar o aprendizado, com pessoas, com lugares, acessos, mentalidade. Seite, quero crescer no meu ministério. O que eu tenho que fazer? Mude a sua mentalidade. Mentalidade é importante. Outra mentalidade que, por exemplo, você pode formar. Mesmo que tudo dê errado, eu vou sobreviver. Muitas pessoas são paralisadas com a mentalidade, cara, e se der errado? Se der errado, você vai sobreviver. Se der errado, você tenta de novo. Se der errado, você faz de novo. Pelo menos você aprende. Então, esse tipo de mentalidade forte, que te coloca um ritmo, um pace, te posiciona para o crescimento ministerial. Terceira chave para o crescimento do seu ministério que eu tenho observado é algo chamado visão. E essa parte de visão é uma coisa assim que incomoda muitas pessoas, porque de fato não é todo mundo que tem. Seite, como eu consigo crescer no meu ministério, naquilo que Deus confiou na minha mão? Estabeleça visão.
E não tem outra maneira de eu explicar isso como onde você quer chegar, o que você quer alcançar daqui a 1 ano, o que você quer alcançar daqui a 5 anos, onde você vai estar daqui a 10 anos. E uma mentalidade importante a respeito de visão é, quando eu morrer, o que eu quero ter construído nessa terra. Isso é muito forte. Quando você entende, quando eu morrer, uma vez um pastor, amigo meu, um mentor meu me disse isso. Seite, o dia que você morrer e as pessoas estiverem ao seu redor no caixão, eles vão olhar para dentro daquele caixão e eles vão dizer o que a seu respeito? Poxa, o Seite foi o quê? Uma pessoa boa, o Seite foi uma pessoa próspera, o Seite alcançou riquezas. É isso que você quer ser reconhecido? Naquele momento eu comecei a pensar, eu quero ser uma pessoa que faço a diferença na vida das pessoas. Eu quero marcar o histórico, o propósito dessas pessoas. Eu quero ajudar na construção das igrejas bíblicas, daquilo que Cristo estabeleceu nas nações. Então, quando eu começo a olhar para esse tipo, eu começo a definir a minha visão. E a minha visão, então, esse é o número 3, vai ditar todas as coisas. O que você quer alcançar da sua vida? Onde você quer chegar? Qual é a mensagem que você quer carregar? Visão te posiciona para um crescimento no seu ministério. Quarto elemento, se você deseja crescer no seu ministério, nós entramos então no quarto elemento. Depois que você tem palavra de Deus, você muda sua mentalidade, você desenvolve uma visão clara. Quarto princípio importante para você crescer na sua vida é algo chamado prioridades. Você saber desenvolver prioridades. As prioridades vão demonstrar o que você faz, como você faz, o que você acredita, quem você é e o que você quer. As suas prioridades definem isso. Se tem uma coisa que é uma grande mentira, é quando você diz para uma pessoa, faça isso porque isso te posiciona para o crescimento. E a pessoa diz o quê? Eu não tenho tempo. Isso é uma baita mentira. Desculpa falar, mas não tem uma pessoa nessa terra que não tem tempo. Por quê? Porque tempo é mundial. Tempo é igual para todos. Então, uma vez que todo mundo tem a mesma proporção de tempo, o que muda em direção a se a pessoa tem tempo ou não tem, é algo chamado prioridade. Então, a visão, ela te posiciona para prioridades. E dentro dessas prioridades, você vai começar a exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você começa a empreender um esforço e uma dedicação em cima da visão. Como é que pessoas crescem? Quando elas ganham uma palavra de Deus, elas mudam a sua mentalidade, elas desenvolvem uma visão e elas conseguem transformar essa visão em passos práticos. E esses passos práticos são definidos por prioridades. Prioridade é definido principalmente por 3 elementos. O que você faz com o seu tempo, o que você faz com o seu talento, o seu dom, o seu talento e o que você faz com o seu tesouro, o seu dinheiro. Dinheiro, dom e tempo é a definição da sua prioridade. E muitas pessoas são curiosas, preste atenção nisso aqui, talvez você conheça pessoas assim. Elas dizem assim, eu quero crescer no meu ministério, no meu trabalho, no meu profissional. Tá, cara, sério? Você quer crescer e você está dormindo 12 horas por dia? Desculpa falar a verdade para você, você não quer crescer. O que você quer sossego. Você quer o resultado de uma empresa bem-sucedida. Porque se você de verdade quer uma empresa bem-sucedida, nunca na história você vai dormir 12 horas. Ah, eu quero construir um ministério incrível pregando a palavra do Senhor. Mentira. Sabe por que é mentira? Você não quer ler a palavra de Deus. Como é que você fala para mim que você quer pregar a palavra de Deus sem ler a palavra de Deus? Cara, desculpa, isso aí é uma grande hipocrisia, porque as nossas prioridades mostram as nossas hipocrisias. A nossa prioridade de tempo, talento e tesouro vai desmascarar as nossas vidas, porque a nossa prioridade está respondendo para a nossa visão. Então, por isso eu quero trazer para você, quer crescer no ministério?
Alinhe a sua prioridade. Mude a sua prioridade. Aprenda a desenvolver uma vida, não respondendo ao micro. São coisas do dia a dia. Aprenda a responder a sua vida ao macro. E você olha o macro, que é a visão grande e longo prazo, e você constrói o seu dia a dia em cima do seu macro. Sabe, eu deixo esse último segredo para você. Dentro de prioridades, tem um grande benefício que nós ganhamos quando nós aprendemos a ter prioridades. É que com prioridades, você deixa de viver naquilo que é urgente e você começa a viver por aquilo que é importante. Quantas pessoas estão simplesmente vivendo a sua vida no urgente, apagando incêndio, pagando o boleto do dia 5? Desculpa falar, cara, isso aí é uma grande urgência na sua vida. Grandes líderes que possuem ministérios que estão numa crescente, eles aprendem a priorizar e com a prioridade vem: eu trabalho não por urgência, eu trabalho por grau de importância. Eu faço aquilo que é importante dentro da minha prioridade, que responde à minha visão, porque eu formei isso dentro da minha mentalidade transformada, que tudo isso soma em um lugar. Eu estou vivendo a palavra de Deus. Espero que Deus tenha falado com você, Deus te abençoe e até a próxima.